partindo pro primeiro, meu, do Jones e do Rick, acho que o Thiago pode ficar por último, que aí ele fala porque ele tem o Gonzalez em segundo. Jones ou Rick, quem quiser abrir aí falando por que vocês acham o Gonzalez primeiro colocado, fique à vontade. Vai, Jones. Mano, então, além de ele ter o perfil ali de cornerback, né, ser muito bom, acho que a parte de atleta dele, cara, no geral ele tem muito aquilo que a gente às vezes procura em um lockdown corner, né, ele consegue afastar o jogo dele, e ele consegue cobrir, assim, no que eu vi dele, ele foi muito bem em zona, em main coverage, senti um pouco de dificuldade dele ali no press, mas enfim, e também acho que por ele ser ter esse corpo mais atlético e tudo mais, eu acho que ele poderia ter um pouco mais de força no seu jogo. É um cara que também eu senti falta dele, às vezes, o radar dele ser um pouco mais polido, eu acho, mas, e por isso e tudo mais, mas no geral, cara, de resto, não tem muito o que falar, assim, ele consegue fazer boas jogadas no X1, acho que mui tem boa leitura de rotas, uma hora ou outra os QBs conseguem enganar eles, mas assim, no geral, é um cara que muitas vezes fica isolado mesmo com o recebedor que ele tá marcando, porque os QBs sofrem às vezes em passar a bola onde ele tá. Então realmente é um cara assim que tipo tem uma combinação de altura com as qualidades que ele tem e tem tudo para chegar na NFL já sendo um bom corner até um, né? Acho que depende do time que não tiver ali. Acho que ele já pode chegar tomando a posição e assim acho que a diferença dele pro Spoon é que assim o atleticismo dele, para mim, na NFL pode ser mais impactante. Então acho que isso acaba tendo ele para mim, de certa forma, como o CB1 da classe. É um cara que eu gostaria muito de ter nos Falcons. Acho que talvez seja, lógico, num sonho mais realista, acho que seria a minha primeira opção. Enfim, mas no geral, gostei muito do que vi, assim, tirando esses pequenos pontos que eu já comentei. E é um cara aí que acho que tem tudo para, quem sabe, beliscar um All-Pro aí, ou ter realmente aquela carreira sólida, aquele cara que sempre vai estar ali nos tops da posição, mas com certeza é um cara que a gente pode dizer que é um jogador de bola na NFL. Cara, ele ganhou pra mim do Witherspoon exatamente pelo atleticismo, né? Veja o combine dele, que foi simplesmente magistral, cara. E aí, em detrimento do Witherspoon, que não fez o combine porque estava com lesão. Então, isso uma separação um pouquinho, né, entre o primeiro e o segundo. Então, cara, assim, eu acho, e continuo concordando com o Jones, que assim, eu acho que no dia 1, no jogo 1, o atleticismo do Gonzalo, desculpa, já vai fazer a diferença, já vai, né, conseguir anular algumas jogadas e dificilmente, assim, tipo... dificilmente assim, depende do recebedor que ele marcar, né, mas ele já vai estar ali um dia bem produtivo e com bastante qualidade, e, inclusive pode ser até ser, de repente, o corner número 1 dos rookies. Cara, antes do Thiagão fechar falando por que ele é o 2, né? Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que, assim, para mim o que mais se destaca dele é a fluidez dos quadris dele. Do mesmo jeito que eu falei que é surreal para mim o timing de cortar o passe do Witherspoon, para mim é absurdo a facilidade com que o Gonzalez troca de direção e com que ele desacelera e acelera. Acho que isso ajuda ele demais a ser a espelhar as rotas. E cara, eu acho ele muito, muito completo. Eu não lembro agora qual de vocês três falou que o Witherspoon tem o que o Gonzalez não tem, o Gonzalez tem o que o Witherspoon não tem. Acho que foi o Rick, se Fui não me eu. engano. E cara, eu concordo muito, porque para mim o que mais falta para o Gonzalez ser, digamos assim, o top 1 garantido é essa fisicalidade, essa agressividade. Acho que ele é um cara que se baseia mais na parte técnica e tudo mais. Então, acho que né, no press ali, poder ser um pouco mais físico, um pouco mais agressivo, ajudaria bastante ele, mas mesmo assim, eu acho que é um cara de impacto imediato. Assim, seria um sonho ver ele numa secundária com o Eddie Terrell e agora o Jeff Okuda, Jesse Bates,
cara, é muito nome de qualidade. Casey Hayward, caso fique, né? Caso não seja cortado. É muito nome de qualidade junto. Acho que seria uma pique excelente. Para mim, acho que qualquer um dos dois não tem pique errado. Mas vai, Thiagão, sua vez. Cara, então, quando eu falei do Witherspoon, eu já meio que expliquei, né? Porque que eu botei Gonzalez em segundo. Mas, cara, é aquilo, a diferença é muito pouca. Os jogos dos dois são diferentes, assim. Mas, cara, os dois são excelentes e nos que eles. Desculpa. No que eles são bons, cara, eles são muito, muito bons. Cara, o Gonzalez tem, tipo, tamanho ideal. Ele passa uma segurança, assim, absurda. Ele, como o Vitão falou, na hora de trocar de rota e tudo mais, espelhar ali o wide receiver, acho que ele vai muito bem. Eu acho também, tipo assim, o que eu vi dele também, eu acho que ele se favoreceu muito, tipo, uns arremessos absurdos de quarterback, assim, que não era para ter feito e que ele acabou interceptando. Mas isso não é nada contra ele, é só, tipo assim, ajuda na hora dos highlights e tudo mais, mas assim, tu vê que, pô, um quarterback um pouco melhor ali de NFL não ia jogar aquela bola nunca, entendeu? Mas assim, independente de tudo, ele vai fazer a interceptação, tá ali. Quando ele recupera, ele já vai rápido pro outro lado do campo, que eu acho sensacional. E no geral, cara, eu acho ele muito bom. Tanto que, como o Vitão falou, qualquer um dos dois na 8 tá ótimo. Assim, supondo que os dois ainda estejam no board, independente de quem vier, cara, eu acho que é a nota máxima para os Falcons, porque é uma posição que a gente precisa. Eu acho que são jogadores com um potencial super alto, né? Eu acho que o Gonzalez, então, numa secundária com o AJ Terrell, cara, ele vai se destacar muito, porque provavelmente ele vai pegar o matchup mais, né, menos difícil ali. Então, acho que isso vai ser bom para ele, né, nesse sentido de se destacar, de conseguir cobrir melhor. Então, cara, eu, assim, não vou explicar porque o Gonzalez é o meu segundo falando mal dele, porque eu não tenho muito mal para falar, cara. O cara é realmente sensacional. O Witherspoon também, assim, gostei mais do jogo dele, mas poderia botar ele em segundo. Acho que é tipo assim, é muito questão de gosto. Essa definição A1B para mim é excelente. Acho que é o que Então, define. eu acho que resume bem isso, cara. Um A, um B, eu acho que quem vier, um dos dois que vier para os Falcons, cara, vai ser uma adição muito, muito boa na defesa. E isso considerando que a gente vai de corner, né? Existem outras possibilidades, mas é uma posição que está muito vinculada aos Falcons, né? Principalmente pela board também, né? Já ali na 8 já é um lugar que não tem tanto, né, edge rushers que a gente ia gostar, assim, enfim. O Carter provavelmente não deve cair para 8, então tudo isso entra em questão. Mas é aquilo, eu acho que qualquer um dos dois assim, vai ser excelente para os Falcons. E caso não venha na 8, eu acho bem provável vir na 44. Eu acho que eu particularmente ficaria surpreso se o Falcons saísse da segunda rodada sem um cornerback, mas isso é só a minha opinião, porque a gente nunca sabe como a board vai se comportar, o que o Falcons vai pensar, se ele vai dar um trade down, se ele vai dar um trade up, enfim, se ele vai esperar para a terceira rodada, ele já tem um outro cara em mente que está caindo, enfim. Mas eu, particularmente, acho que as duas primeiras rodadas seria muito bom para os Falcons sair com pelo menos um cornerback. Assim. Claro que a gente não pode pensar assim, pensando assim que os times cometem erro. Exato. Mas a minha visão hoje é pelo menos um cornerback aí. Exato. E assim, cara, além desses 5 que a gente falou, tem o Cam Smith de North Carolina, tem o Julius Brents de Kansas State, Deontay Banks. Tem o Deontay Banks. Cara, e assim, todos esses, acho que dá para ter nota de primeira rodada, sendo bem honesto, assim. Então, cara, tem muito nome interessante. Só para fechar do... rapidão, acho que muito do que o Thiagão falou de sair, realmente por isso que você acabou de citar. Acho que é uma classe, no geral, assim, que tem profundidade. E por mais que a gente veja bons corners, 1, 2, 3, assim, às vezes nos drafts, a gente não vê, às vezes, uma profundidade grande. Então acho que seria um bom draft para pegar alguém ali para jogar com o Tyrell e tudo mais. Exato. Só para fechar... vai lá, Thiagão. Só trazer um último nome também, vocês falaram do Deontay Banks, do Cam Smith. É um nome que se destacou muito no Senior Bowl, foi o Tariq Stevenson, de Miami. Né? Aí a gente já vê, Senior Bowl é mais velho, mas assim, experiência muito boa, velocidade absurda. Acho que é um cara que vai dar o que falar, sim, e não tá... Assim, já vi ele na primeira rodada, né, alguns draft, mas
não está projetado para a primeira rodada, eu acho que ele vai ser um valor muito bom na segunda. Então, o nome que se vier na 44 aí para os Falcons está, porra, excelente. Ou até na 75, é a nossa escolha de terceira rodada, se eu não me engano. Isso. Enfim. Então, qualquer uma dessas duas, cara, é um outro nome que eu ia gostar bastante, pelo que eu vi, né? Na época do Senior Bowl, ele foi muito falado, assim, né? Ele e o Wright também, que é o offensive tackle, foram os nomes, assim, que mais estouraram na época do Senior Bowl. Então, é um nome para ficar de olho aí também. Tyreek Stevenson de Miami. É isso. Então, só para fechar aqui, né, passar os dados do Christian Gonzalez. Em 2022 ele teve 50 tackles, sendo um tackle para perda de jardas, 11 passes desviados e 4 interceptações. Foi first team da conferência, né, que é a Pac-12, e liderou o time em interceptações e em passes desviados. Então, cara, e além disso, o 40 jardas dele foi de 4,38, então é um cara que também tem uma velocidade muito, muito boa. É um cara muito completo e, enfim,